Olá, eu me chamo Sâmia, sou de Biblioteconomia, sou bolsista Unirio da professora doutora Simone da Rocha Weitzel e o título do meu trabalho é Desenvolvimento de coleções entre os séculos XVII e XIX, estudo e análise de obras identificadas por Brunet. Esta apresentação está organizada de acordo com os seguintes tópicos: uma introdução, em que eu apresento o histórico do projeto de pesquisa e as etapas anteriores deste estudo, o objetivo, a metodologia, com subseções para as categorias de análise e os procedimentos adotados, os resultados, as conclusões e referências ao final. Bem, em pesquisas anteriores sobre os fundamentos da área, a professora Simone Weitzel identificou e analisou autores e obras que no século XIX se dedicaram a conceitos, métodos e práticas que conformariam o que desde o século XX se conhece por desenvolvimento de coleções. Esse conjunto de teorias e práticas, que constituiu o que se convencionou denominar de abordagem baseada no acesso, orientada para as necessidades dos usuários, está presente ainda hoje nos manuais de desenvolvimento de coleções, sem, no entanto, que haja uma correspondência formalmente estabelecida entre aqueles autores e os princípios contemporâneos. As pesquisas encontraram ainda indícios de que essa abordagem, traduzida principalmente em atividades relacionadas à seleção, aquisição e desbastamento, orientadas pela necessidade, já eram observadas há mais tempo do que se acreditava, remontando provavelmente ao século XVIII. Com o objetivo de sistematizar as teorias em desenvolvimento de coleções ao longo dos séculos, o projeto Em Busca de uma Abordagem Histórica em Desenvolvimento de Coleções, a partir das obras identificadas por Jacques-Charles Brunet, visa mapear o histórico dessas práticas em textos anteriores aos autores dos séculos XIX e XX, comumente indicados como as origens da área pela literatura especializada, recorrendo, para isso, às obras arroladas em uma das mais importantes bibliografias do século XIX, a Bibliografia do Brunet. Com vistas a apoiar a consecução desse objetivo, o presente trabalho deu continuidade às atividades de identificação e análise de referências e obras desenvolvidas nas etapas anteriores deste estudo. Na primeira etapa, eu fiz um levantamento bibliográfico que identificou 152 referências de interesse para pesquisa na quinta edição do Manuel du Livret et de la Matière des Livres, a monumental Bibliografia do Brunet, publicada em 6 tomos entre 1860 e 1865. Trata-se de obras em francês, latim, inglês, alemão e italiano impressas entre os séculos XVI e XIX, que foram descritas em uma planilha com a respectiva localização em bibliotecas digitais. A etapa seguinte deu início à análise das obras com o objetivo de localizar e apontar na planilha os trechos de interesse selecionados para a realização de uma leitura mais aprofundada pela coordenadora do projeto. Para organizar a leitura, optamos pelo recorte por idioma. Após a definição de alguns critérios, iniciei a análise pelas 7 obras em italiano, quando desenvolvemos ali um método para otimizar a leitura instrumental, passando em seguida para o grupo das 75 obras em francês, das quais apenas 14 foram analisadas naquele momento em função da interrupção das atividades pela licença de pós-doutorado da coordenadora. Das 21 obras acessadas e analisadas naquela etapa do estudo, 13 apresentaram trechos aparentemente significativos para a pesquisa e já têm sido objeto de leitura e análise pela professora Simone Weitzel. O trabalho teve como objetivo analisar as obras identificadas no levantamento realizado na Bibliografia de Brunet em busca de conteúdo de relevância para o tema de desenvolvimento de coleções. Para isso, os objetivos específicos foram acessar as 131 obras que não puderam ser analisadas no plano de estudo anterior, proceder à verificação de capítulos e ou trechos pertinentes que permitam a realização de uma leitura mais aprofundada pela professora Simone Weitzel e indicar na planilha esses trechos selecionados. Nesta fase do estudo, cada item é analisado para que, através de uma pré-leitura, seja possível selecionar os conteúdos pertinentes à pesquisa conforme a categorização estabelecida no projeto.
As categorias são desenvolvimento de coleções, a exemplo de assuntos e prioridades, estrutura para a formação de coleções, etc. Seleção, assim como os critérios, comissão de seleção, instrumentos, etc. Aquisição, que podem ser prioridades, orçamento, entre outros. E desbastamento, critérios, comissão, entre outros, tanto no que diz respeito a processos quanto a políticas. A retomada das atividades de análise se deu pela continuação com o grupo das obras em francês, às quais foi aplicado o método de acesso, leitura e análise estabelecido a partir da experiência com as obras do plano de estudo anterior. Assim, cada referência analisada passou pelos seguintes procedimentos: acesso à obra em biblioteca digital a partir do link anotado na planilha, verificação da quantidade e acesso a todos os tomos ou volumes de cada obra, download dos documentos em PDF, conversão para documento pesquisável com OCR, localização do sumário, índices, início e fim de capítulos, leitura das partes identificadas como mais significativas quando houver, ou de todo o texto na maioria dos casos, uso de tradutores online como DeepL e Google Tradutor para palavras ou trechos que apresentassem dificuldade de compreensão, identificação e anotação dos trechos considerados de interesse para a pesquisa, preenchimento da planilha e o uso de um destaque em cores na planilha para agrupar em lotes as obras analisadas em cada etapa. Paralelamente, eu busquei cada uma das 26 obras em latim na Perseus Digital Library, um projeto que disponibiliza textos em línguas clássicas traduzidas para o inglês, o que, infelizmente, não retornou nenhum resultado. Além disso, eu fiz também uma nova busca por 5 referências da planilha que nunca foram encontradas em bibliotecas digitais, ao que foi possível recuperar uma delas, um texto em latim, de 1721, que está disponível no Google Books. Aparentemente, as 4 obras restantes não foram ainda digitalizadas ou disponibilizadas online. Apesar da pandemia de Covid-19, que alterou nossos modos de viver e produzir e impôs dificuldades que impactaram negativamente na execução deste trabalho, foi possível analisar 18 obras nesta etapa do estudo. Dessas, 14 são do século XIX, 3 do século XVIII e uma do século XVII, todas em francês. À análise, 8 obras não apresentaram conteúdo de relevância para o tema de desenvolvimento de coleções. Em 10 obras, encontrei trechos aparentemente significativos para a pesquisa e que merecem uma leitura mais acurada pela coordenadora do projeto. A essas obras selecionadas correspondem 10 autores, dentre os quais nenhum coincide com os identificados naqueles estudos anteriores de Weitzel. O resultado das análises está descrito numa planilha de Excel que é fruto das etapas anteriores, junto às informações de publicação e localização de cada obra. Este quadro aqui que eu apresento é apenas um extrato dessa planilha, com as principais informações das obras e um resumo dos dados coletados no processo de análise. Aqui, alguns dos assuntos encontrados, conforme as categorias de análise estabelecidas no projeto. Quanto ao conteúdo, verifiquei a ocorrência de diversos assuntos afins ao desenvolvimento de coleções e trago aqui alguns exemplos, como a obra de Franklin, de 1863, que relata práticas de seleção, avaliação e desbastamento realizadas no século XVIII, de Lalanne, de 1845, que aborda não só processos, mas também tópicos concernentes às políticas de desenvolvimento de coleções, e Petit-Radel, 1819, que, entre outros assuntos de interesse, menciona, por exemplo, a prática de formação de coleções especiais para a melhor conservação de livros de valor histórico. Conforme visto, não obstante as inúmeras dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, que impactaram sobremaneira a execução deste trabalho, foi possível proceder ao acesso, leitura e análise de 18 obras, todas em língua francesa, publicadas entre os séculos XVII e XIX. Dessas obras,
10 apresentam conteúdo de interesse para o projeto de pesquisa. Isto posto, o objetivo de analisar as 131 obras que não puderam ser acessadas no plano de estudo anterior não foi alcançado. Do total de 152 obras levantadas na bibliografia de Brunet, 39 foram analisadas até o presente momento. Dessas 39, em 16 não foram encontrados temas de interesse para o desenvolvimento de coleções, e 23 apresentaram conteúdos pertinentes à pesquisa e serão objeto de uma análise mais aprofundada pela professora Simone Weitzel a partir das indicações que constam na planilha. É importante observar que daquele total de 152 referências, 45 são textos em latim e alemão, idiomas ainda inacessíveis para a equipe e que aguardam por estratégias que permitam sua leitura futuramente. A análise das 68 obras restantes em francês e em inglês está prevista para o próximo plano de estudo, já em andamento. Considerando a importância deste estudo para a biblioteconomia, especialmente para a área de desenvolvimento de coleções, o presente trabalho pretendeu apresentar um esforço para consolidar os dados já levantados nos planos de estudo anteriores, de forma a colaborar com maior consistência para a pesquisa. Eu espero, dessa forma, poder contribuir para a história das teorias e práticas do desenvolvimento de coleções nos últimos séculos. Aqui estão as referências. Muito obrigada!